Olá, um abraço aí para todo mundo. Sejam bem-vindos. Mais uma missão aqui ao lado do meu amigo Evandro Jales. Prazer Paulo te ter Vitor aqui. Baldino. Tamo junto. Prazer, mais um podcast. Agora Pra o apresentar, Papo é o Sesc. O Papo é Sesc. Aqui. E hoje a gente vai falar de quê, Paulo Vitor? Aqui, meu amigo, já tava aqui na resenha aqui, né? Rolou um podcast bastidores, antes do podcast. Exatamente, já tava aqui na resenha com o doutor Marcos Bezerra. Já tá aqui com a gente hoje, que é médico, cardiologista, intensivista, mediador, enfim, vai falar um pouquinho de tudo. Bem-vindo, doutor. Como é que você tá? Tudo Prazer bem? ter você aqui, tá, doutor? Obrigado. Obrigado pelo tempo, obrigado pela presença, obrigado pelo papo, que vai ser incrível, na verdade. Falar sobre saúde mental, né? Que hoje também é um dos assuntos, né, que a gente vai tratar hoje importante, aqui. né? Esse mundo louco da velocidade, do imediatismo, né, doutor Marcos? A gente Isso vai falar aí. um pouquinho sobre isso Isso aí. aqui. Principalmente pós-pandemia, né? Engraçado que antes de vir para cá, eu fui dar uma lida, fui ver alguns textos sobre saúde mental, falando sobre depressão, sobre ansiedade. Descobri, por exemplo, que segundo um dado da Organização Mundial da Saúde, o Brasil, doutor, é o país mais ansioso do mundo. Isso. Exatamente. Assustador. Já começa Isso aí. de uma forma que me assusta. Uhum. E que tem no mundo, já é uma outra organização, no caso, a Organização Pan-Americana da Saúde, que existe no mundo cerca de 300 milhões de pessoas sofrendo de depressão. E se a gente for pesquisar números, a gente vai se aprofundando. Vários números diferentes, até Exatamente. porque assim, essa questão de números, elas dependem muito do funcionamento das atividades de saúde de cada país. Aham. Então, a gente quando está falando desses números, na grande maioria das vezes, a gente está fazendo projeções, porque tem alguns países, e o Brasil, infelizmente, é um deles, que você não tem números completamente fidedignos. A gente tem muita gente aí que não tem diagnósticos, e eles não aparecem nessas estatísticas. Então, a gente acaba ficando com esses números, com números projetados de países que têm uma organização um pouco melhor do que a nossa e de vários outros países, né? O Brasil não está sozinho nisso, não. Que legal. E antes da gente começar a falar do assunto em si, vamos conhecer um pouco a sua história. Trabalhou há alguns anos em como é que fala? Setor intensivo, né? Você fugiu a palavra. CTI, CTI, Centro de Terapia exatamente, Intensiva. exatamente. No Rio de Janeiro, CTI. No resto do Brasil inteiro é UTI. Não É tem unidade de terapia. Tem alguma diferença? Olha, se você for falar semanticamente pela língua portuguesa, UTI é uma unidade. Quando você tem mais de uma unidade, Bota é o um CTI. centro de terapia Perfeito. intensiva, é o CTI. Mas no Rio Na de prática- Janeiro, no Rio de Janeiro, se você tem só uma unidade, já é chamado de De CTI. CTI, né? Tem essa cultura. E ele Isso. estava explicando aqui pra gente, né, Evandro, que viajou, né? É de Manaus, foi para Alagoas, se formou no Rio de Janeiro e aqui se estabeleceu e está aqui com a gente hoje. Isso aí. Já passei por muitas cidades, né? Nasci em Manaus, fiz faculdade de Maceió, até porque meus pais são alagoanos. Fiz estadual lá de Alagoas, Escola de Ciências Médicas de Alagoas. Torcedor do CSA, Centro Esportivo Alagoano. Rapaz, isso é importante. Raiz E torcedor do Flamengo. aqui no Rio. Que no Rio e no Brasil, No né? Brasil. No Amazonas, o Flamengo é forte. E Há controvérsias, mas tudo bem. pode não ser hoje, mas na maioria dos dias é. E aí acabei vindo para o Rio de Janeiro e fiz cardiologia na Federal Fluminense. E aí dali, pronto. E aí casei com uma carioca, hoje tem mais 3 cariocas dentro de casa. Fez Então, pelo hoje menos já mais 3 sou- cariocas. Aí o doutor falando aqui pra gente, né, Evandro, que além da formação da medicina, a especialização, né, também, né, doutor? Também é quase um outro curso de medicina, né? isso Complementar, mesmo, né? isso. A gente faz 6 anos de faculdade de medicina, né? E você sai um médico generalista. E a partir daí você faz as suas especializações, as suas residências, e cada uma tem um tempo, né? Então, se você vai ser um cardiologista, por exemplo, você vai fazer mais 3 anos de cardiologia. Vai fazer neurologia, você vai fazer mais 3 anos de neurologia. Mas se você vai fazer, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, você tem que fazer 2 anos de cirurgia, mais 3 anos de cirurgia cardíaca. Então, dependendo, assim, o neurocirurgião ele passa mais 6 anos na especialização. Então, no final das contas, ele passa lá 12 anos. 12 anos estudando. Estudando. Isso aí. Para poder, finalmente, então, ali exercer, né, de fato, a profissão. Doutor, eu vou fazer uma pergunta já para a gente entrar no assunto, muito ampla, assim. Que é uma curiosidade que eu tenho. Eu tenho até algumas percepções, como o Paulo Vitor falou, por exemplo, relacionado à internet, que tudo é muito rápido, tudo fica muito antigo rápido.
e tudo fica muito superficial também. Isso, na minha cabeça, faz aumentar também esse número de pessoas com ansiedade, com depressão, se sentirem solitárias e por aí vai. Mas existe alguma explicação, mesmo que de uma forma geral, para esse número assustador de pessoas sofrendo com problemas mentais? Bom, se a gente for levar em consideração a tecnologia, então vamos falar de tecnologia, Aham. tá? Eu sou de um tempo, eu tenho 47 anos, tá? Eu sou de um tempo que, se eu gostasse de um programa de TV, então eu gostava, sei lá, falar os antigos vão lembrar disso, Esquadrão Classe A. Se eu gostava de Esquadrão Classe A, eu tinha que esperar quarta-feira, Pra ver o 9 horas filme. da noite, ia passar aquele episódio do Esquadrão Classe A, e assistia e ia ter vontade de ver mais, mas eu tinha Tinha que esperar aguardar, ia mais. ter que aguardar. Exatamente. E E eu se tinha que me perdesse? programar para isso, entendeu? Eu tinha que me programar para isso. Eu tinha Exato. que estar ali e tal. E eu esperava aquele É. tempo e ir para o próximo só. Então, assim, existia uma cultura um pouco diferente. Você sabia, não tinha outra opção. Então você tinha esse tempo, você precisava esperar aquela coisa toda, aí você acompanhava, e aí você acabava dando mais valor para aquilo, porque não era tão simples, né? Aham. Não era só sentar e assistir. Você tinha toda uma preparação, uma espera, então você dava valor e você acompanhava aquilo, né? Aquele episódio e tal. Até porque você não tinha tantas opções assim. Você tinha 4 canais na TV, 5 canais na TV, então as opções eram menores, você gostava de uma coisa e você ficava ali. Perfeito. Acho que a coisa começou a mudar um pouco quando entrou a TV a cabo. Que aí saíram de 5 canais para 60 canais. Aham. Então você já tem várias opções ali, e aí você já não ficava mais nem assistindo, aparecia o comercial em um, você já mudava o Já canal para mudava o o outro. canal para outro. Então já tinha aquela Aham. mudança, né? Hoje em dia, com a internet, cara, isso é o tempo inteiro. Então, você pega, por exemplo, o Instagram, o TikTok e tal, você fica vendo aqueles vídeos, você fica vendo um vídeo de 10 segundos, 15 segundos, e você troca, e você imagina o seguinte. E não guarda nada daquilo. Eu vou fazer um paralelo, né? Vou puxar um pouquinho para a cardiologia. Na atividade física. Quando você está fazendo uma atividade física para melhorar a tua capacidade cardiovascular, você começa, por exemplo, uma caminhada. Você vai fazer uma caminhada, você vai para a esteira, você começa a fazer uma caminhada. Os 15 primeiros minutos são minutos de adaptação do teu sistema cardiovascular. Então, ali, você não está melhorando a tua capacidade porque ele está trabalhando de uma forma maior para se adaptar àquele esforço. A partir de 15, 20 minutos, o organismo entra num período de acomodação. E ali sim, ali ele está trabalhando e está guardando aquela informação e está se preparando e está melhorando a capacidade dele. É por isso que, você quer melhorar a capacidade cardiovascular? Você não pode fazer uma esteira 10 minutos. Não, você tem que fazer meia hora, você tem que fazer 40 minutos. 15 minutos serve para você perder peso, você gasta energia, mas para melhorar a capacidade cardiovascular, não. O cérebro da gente é a mesma coisa. Então, assim, quando você está de frente para uma informação, o teu cérebro, ele tá, naquele início, ele gasta um tempo e uma energia para entender o que está acontecendo. O que é aquilo? O que é aquela pessoa? Ela está falando sobre que assunto? É verdade ou não é verdade? É ficção ou é realidade? Né? O que será que, a partir dali, o que será que vem depois? Isso demora um tempo. Vamos imaginar que demore 10 segundos. Acabou o vídeo, você passa para o próximo. E aí você começa tudo de novo. E o teu cérebro está o tempo inteiro ali, nesse gasto de energia, que é nesse período de adaptação. Ele não chega no período de adaptado dele. Ele está o tempo inteiro ali. E aí você perde um monte. Primeiro que você fica nessa... Você não completa nada. Né? Você não completa. Você fica tudo ali naquele começo e aí já não serve mais, vem o próximo. E a outra coisa que a gente acaba perdendo é o que eu costumo chamar de pensamento linear. Né? Bom, o que é o pensamento linear? Tem um grupo que na década dos 70 do século passado, em Palo Alto, nos Estados Unidos, eles criaram uma escola de comunicação. Eles juntaram pela primeira vez comunicação com psicologia. Né? Então, eles criaram uma escola que ela falava basicamente sobre a pragmática da comunicação, trazendo a psicologia para a comunicação. E eles falam que a comunicação ela se desenvolve em
qualquer ser humano, em qualquer tempo, desde os homens das cavernas, é na avaliação e no entendimento de alguns padrões. Um exemplo que ele dá no livro. Você está vendo, você nunca viu um tabuleiro de xadrez na vida. Eu estou aqui, vocês dois estão jogando xadrez. Eu estou só prestando atenção. As peças são diferentes, eu vejo que tem um cavalo, tem uma torre, tem um bispo e tal, e cada um deles tem uma movimentação. Então, vocês não estão falando nada, vocês só estão jogando. Se vocês jogarem ali durante 2, 3 horas movimentando aquelas peças, cara, eu vou entender aquele padrão, eu vou reconhecer aquele padrão e vou conhecer, se não profundamente, mas o básico das regras do xadrez. E esse é um exemplo que vale para qualquer coisa. Então, por exemplo, a gente está aqui conversando, né, antes de começar a gravar e tal, a gente estava conversando. Então, assim, cada um de vocês dois tem um padrão. Então, já sei mais ou menos, já reconheci. Então, a gente usa esse pensamento para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. E quando a gente reconhece alguma coisa, aquilo deixa de ser novo. E o novo é incômodo. O novo é ruim. Né? Uhum. Já dizia Caetano Veloso, né? É que Narciso acha feio o que não é espelho e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Se é novo, incomoda, é incômodo, não é confortável. E hoje o que a gente tem é o tempo inteiro, a cada 15 segundos, uma coisa nova. Então a gente se sente desconfortável. Apesar de a gente estar ali e achar que está se divertindo, mas é desconfortável. Vocês já me falaram, vocês têm filhos. Uhum. Né? A criança, quando é pequena, ela assiste um desenho, ela quer assistir o mesmo desenho 300 vezes. Por quê? Porque ela sabe tudo o que vai acontecer. Aquilo é confortável, aquilo traz conforto para ela. Ela gosta da repetição porque o repetido é conhecido. Então isso traz o conforto para ela. E ela gosta daquilo. Não é novo. O novo a gente acha amedrontador. Dá medo no novo. E hoje o que a gente vive é isso. Eu vejo só coisas novas a cada 10, 15 segundos. Então, você imagina, você se sente desconfortável, você vai perdendo essa capacidade de reconhecimento de padrões, né? E aí a tua adaptação ao mundo fica mais difícil. Você não consegue ter uma concentração, porque você não tem treinamento para ter concentração. Né? Primeiro que são vários estímulos. Não é só o telefone. Uhum. Tem o telefone, tem a Netflix que está ali na televisão, e do teu lado tá o teu irmão, tua esposa, o teu colega de trabalho com outro telefone que está tocando uma outra coisa que você de vez em quando chama atenção, porque é uma música diferente, é um grito, é alguma coisa. Então são vários estímulos. E dentro daquele teu que você está ali um pouco mais atento, ali dentro já tem um monte de coisa. Então você imagina o mundo de informações que tem. Isso não tem como ser confortável para ninguém. Doutor Marcos falou desse exemplo do desenho, só para também acusar aqui a idade. Eu fazia isso muito com rádio, doutor. Eu tinha fita cassete, e aí para você gravar a música que você queria ouvir, você tinha que ficar atento no rádio e gravar. Isso aí. Hoje existe aplicativo em que você, on demand, você escuta a hora que você quiser, onde e quando você quiser. Isso é assustador, doutor, porque acredito que antes do processo, o doutor é médico, obviamente, talvez a gente tenha vivido nada parecido na história recente da saúde da humanidade como a pandemia de 2020, da Covid, e acho que existe um antes e depois dali. Mas antes da pandemia da Covid, Evandro, doutor, acho que a gente já vivia uma era do imediatismo no trabalho. Uhum. E eu queria até introduzir esse assunto, porque a necessidade de estar disponível a todo momento. Né? Você tem que estar disponível, dependendo do seu trabalho, você está ali à disposição no telefone, no computador, respondendo e-mail. E a pandemia trouxe essa questão, oficializou essa questão do home office. Né? Você trabalha de casa, você escolhe o horário que você quer trabalhar. Olha, eu me adapto agora, eu trabalho de 2 às 11 da noite. Uhum. Minha mente funciona melhor de 11. Eu durmo até 2 da tarde e trabalho de 3 em diante. Isso também trouxe elementos novos também nessa confusão mental, né, doutor? Sim. E assim, e coisas boas e coisas ruins, né? Apesar de você ter um pouco mais de liberdade, né, como você falou, por exemplo, de horário de trabalho, essa flexibilidade nem sempre é boa,
porque ela também pode ser uma flexibilidade para aumentar o tempo de trabalho, né? Essa é uma questão. A segunda questão é você misturar o seu local de trabalho com o seu local de descanso. Complicado. Pode atrapalhar um pouco a tua vida, pode atrapalhar um pouco a tua sensação de conforto. Porque é aquela coisa, o cara chega lá, tal, sexta-feira, foi uma semana difícil, nós temos semanas difíceis, nós temos semanas ótimas, nós temos semanas difíceis. A vida é difícil, já dizia o Winnicott, né? O Winnicott era um médico pediatra que começou a estudar a formação do eu humano, né? Virou um grande psicanalista, tem uma escola gigantesca, muita gente segue a escola winnicottiana. Ele falava o seguinte: a vida é difícil e ela tem que ser difícil para que nós tenhamos capacidade de amadurecer. Então, essa é uma questão. Aquela história de que não pode... Não, a gente tem que sofrer. É assim, a vida é desse jeito. E é com o sofrimento, é com a dor que a gente aprende. A partir do momento que você tem uma semana ruim no trabalho, difícil, complicado, você está cansado e tal, aí você para e pensa assim: hoje é sexta-feira, eu vou para casa e vou descansar. E quando o ambiente é o mesmo? Como é que você encara isso? Né? Então, tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Uhum. E aí a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. A grande questão é que essa mudança foi uma mudança muito repentina. Pouquíssimas pessoas faziam home office. E aí todo mundo passou a fazer. Nem todo mundo tem uma capacidade de adaptação e um tempo de adaptação igual. E aí a chave virou de uma forma que teve muita gente que não suportou isso. E é difícil. Doutor, só para não deixar passar e não ficar no final do episódio de hoje, eu tenho 3 informações importantíssimas que vai mudar a sua vida, a vida do Paulo Vitor, de quem está assistindo. Primeiro, até hoje eu não superei a morte do Kuririn e o Goku lutando com o Freeza. Você não sabe esse desenho, né? Não. Você deu o exemplo do filme. O outro exemplo, eu já joguei campeonato estadual de xadrez. E Perdeu, outro exemplo com que vai certeza. mudar a vida de todo mundo é que eu sei cantar todas as musiquinhas de filmes e desenhos infantis. Informação importante que eu não poderia deixar passar de jeito nenhum. Essa eu também Sabe sei. cantar, né? Mas olha só, acho que seria legal a gente talvez dar nome para alguns problemas mentais. O que Sim, você acha? Por exemplo, a gente claro. falou de trabalho, eu fiquei pensando na quantidade de gente que tem burnout por conta de trabalho, ou que desenvolve transtorno de ansiedade por conta de trabalho. E aí, o que é burnout? O que é ansiedade? O que é depressão? O que a gente pode falar com nome que são problemas mentais? Ou é frescura no trabalho. Antigamente tinha isso, Sim, né? Era um sim. desconhecimento do doutor. É frescura, fulano tá Sim. de corpo mole, fulano é frescurinha. Hoje existe, comprovadamente, que existe também um... Sim, Né? sim. Então, assim, as doenças mentais, elas, hoje, elas têm uma relevância e uma importância, né, tão grande que a Organização Mundial de Saúde, ela já lança anualmente um boletim exclusivamente falando de saúde mental. Né? O último boletim, ela escolheu três áreas de foco principal para trabalhar até 2030. Primeiro é a prevenção do suicídio. Uma em cada 100 mortes no mundo é suicídio. Isso é muita coisa. Tá? E é mais assustador ainda quando a gente vê que para cada morte de suicídio existem 20 tentativas. Quantas pessoas gritam e a Caramba. gente não presta atenção? Tá? O segundo foco é foco na criança e no adolescente. Vamos ver como eles estão mais expostos, mais vulneráveis do que todo mundo, né? E essa criança hoje de 12 anos, esse adolescente de 12 anos, daqui a 10 anos ele está no mercado de trabalho. Então, ele passa a ser um adulto com problema. E o terceiro foco principal para ser trabalhado de saúde mental até 2030 é o ambiente de trabalho, é a saúde mental no ambiente de trabalho. Tá? Então, a gente vê que, quando a gente fala de burnout, né, o que é burnout? Burnout é quando a tua cabeça, o teu emocional, ele não suporta, ele não tem mais capacidade de suportar aquele nível de estresse que você viveu, está vivendo
dentro do trabalho. Mas a gente tem que lembrar que isso não necessariamente é só no trabalho. Porque nós vivemos vários ciclos viciosos. Se você está muito estressado no trabalho, aí você chega e você desconta isso em casa. Em algum E lugar. aí o ambiente em casa não fica tão bom. E aí você já sai de casa mal. E você não dorme direito. Perfeito. E aí você chega no trabalho, você já chega mal. E aí enfrenta a situação quando fica um poderia círculo, ser né? sempre. Ele é autoalimentado, né? Então a gente precisa lembrar que o burnout, o foco principal é o local de trabalho, mas ele afeta tudo. Ele afeta a vida da pessoa inteira. Tá? Você falou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? Por vários motivos. Nós temos uma cultura muito de ver o que vem de fora. A gente vê muitos filmes, a gente escuta muita música, Consome a gente muito, consome muita coisa de fora e nós não somos aquilo. Nós não somos aquilo por vários motivos. Tá? Nós não somos por vários motivos. Porque a nossa economia não é desenvolvida tanto quanto a deles, é porque o nosso tempo de vida como sociedade não é tão grande quanto a deles, né? Então a gente está passando por a nossa formação de povo. Poxa, nós somos uma junção, né, de pessoas. Então, assim, eu sou filho de um negro, neto de escravos africanos, com um avô libanês, com uma avó portuguesa. Então, sabe, tudo isso parou aqui, nesse cara branco de sobrancelha de árabe, né? Então, não é fácil você fazer essa junção. E a formação da sociedade, ela demora um tempo, né? A gente não tem esse tempo. E isso incomoda. A gente não chega... Por que a gente não é desse jeito? Essa sensação de incapacidade, ela faz com que a gente tenha frustrações. E a frustração, seguidamente, traz ansiedade. Porque eu já começo a me preocupar, né? O termo preocupação é você se ocupar antes de alguma coisa. Então você se preocupa no sofrimento que você vai ter lá na frente, na frustração que você vai ter lá na frente. Então, isso gera um quadro de ansiedade grande. E a gente quer fazer, e agora cada vez mais, a gente quer fazer cada vez mais. A gente quer fazer cada vez mais. Trabalhei 21 anos em terapia intensiva. Comecei em terapia intensiva em 2001, aqui no Rio de Janeiro. Primeira vez que eu tirei férias e eu não fiz nada foi em 2020. Caramba. Eu tirava férias e aí eu queria... eu quero conhecer um lugar e tal, eu quero ver. E aí eu visitava, andava tudo, conhecia todos os lugares e tirava foto e tal. Chegava das férias mais cansado do que quando eu saí. A mente estava ok, mas o corpo estava super cansado. Eu não admitia que eu poderia passar 5, 10, 15 dias sem fazer nada. Como se fosse um desperdício de tempo, Exatamente. Né? Essa é a questão. Essa é a questão. Então, assim, e o telefone, a gente tem que ficar ligado no telefone o tempo inteiro, porque a gente não pode perder, porque pode vir uma mensagem importante. Cara, como é que a gente viveu 7 mil, 8 mil anos sem telefone celular? Não dá para imaginar, né, doutor, como é que o ser humano conviveu com isso. Não é? Com um aparelho, E sem um aparelho celular. viveu tão bem que conseguiu fabricar e criar o celular. Agora a gente não consegue? Né? Que história é essa? Pois é. Então, assim, quando eu larguei o CTI, eu brinquei aqui, né, quando eu cheguei. Tem 1 ano e meio que o meu telefone, ele está no silencioso. Tem 1 ano e meio que o meu telefone não toca. Porque antes, ele não podia ficar no silencioso, porque ele podia tocar 2 horas, 3 horas da manhã, eu precisava, muitas vezes, sair de casa para passar um marca-passo no hospital. Né? Hoje em dia, não existe nenhuma urgência que não possa ser resolvida amanhã. Eu não trabalho mais com a vida e a morte diretamente, tá? Mas eu precisei aprender isso. Precisei estar lá com meus
46 anos e tal, e está sofrendo. Foi um processo. Durante a pandemia eu engordei 25 quilos. Né? Trabalhando e assim, não é porque eu fiquei parado dentro de casa. A minha vida continuou saindo de casa de domingo a domingo para trabalhar. A pandemia, né, como muitos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e tal, a gente trabalhou mais na pandemia, a gente saía de casa todos os dias para trabalhar. Então, não é porque eu estava em casa sem fazer nada que eu comi. Não, a ansiedade, a frustração. E aí a gente entra numa outra questão de saúde mental, que é o distúrbio alimentar. Exatamente, eu ia falar isso agora. Entra no distúrbio alimentar, que é aquilo, aí você tem que compensar de alguma forma. É como se eu trabalhei tanto, eu resolvi tantos problemas que eu mereço. Isso. Uma recompensa que você dá para você. Exatamente. Porque assim, a gente precisa entender que para a gente ter chegado até aqui como o animal que nós somos hoje, porque hoje é mole, né? Hoje a gente tem uma cidade aí, tem carro, tem arma, tem não sei o quê. Mas quando a gente surgiu, nós éramos os mais débeis de todos os animais ali. Nós éramos os mais débeis de todos. A gente não tinha como competir com um leão, não tinha como competir com um rinoceronte, não tinha como competir com uma onça no Brasil, um jacaré. A gente, sabe, não tinha essa capacidade. A gente precisou usar a nossa capacidade, a nossa habilidade de adaptação. E o ser humano é o único animal que vive do Polo Norte ao Polo Sul. Não existe nenhum outro animal que vive do Polo Norte ao Polo Sul. Urso polar. Não, urso polar só existe no Polo Norte. Pinguim. Não, pinguim só existe no Polo Sul. Nós temos essa capacidade, né? Essa adaptação. Tá? E isso, o preço disso foi a gente, o tempo inteiro, estar enfrentando vários desafios e estar vencendo esses desafios. Agora as coisas todas estão muito mais fáceis, né? Agora está tudo muito mais fácil. Quais são os desafios que a gente tem? A gente não precisa mais nem procurar um livro na prateleira. Você tem alguma dúvida, rapidinho, tem alguma coisa, vai lá, tá lá a resposta. Saca o celular. Agora tem um chat GPT, né? Que a gente não precisa mais nem escrever. É verdade. Cara, como é que vai ser? Como é que vai ser, doutor? Cara, não Existe termina... uma inteligência que... Nossa monografia, projeto final de faculdade nosso, como é que é isso não, agora? Assim, hoje é impossível, vou dizer para você. Como eu sou mais velho que vocês, o primeiro computador que eu peguei na vida foi em 1985, um TK-2000. Tá? Era só uma caixinha assim, que o teclado estava junto dele, você ligava na televisão. O monitor era a televisão. Você tinha que programar tudo e tal. Não existia nem disquete. A gente gravava, quando a gente queria gravar alguma coisa, gravava em fita cassete. Então eu vivia informática e tal. Durante a faculdade eu dei aula de informática, né? Trabalhou como? Trabalhei. Eu trabalhei também, fui instrutor de informática também. Então, fazer um extra, né? Tinha que pagar a gasolina do carro, aquela coisa engraçado toda. Que a né? aula era ensinar a criar pasta, salvar arquivo numa Isso pasta aí. que hoje é super corriqueiro, Isso né? aí, hoje Salvar você não- um arquivo. Isso aí. Pô, digitar um texto. Hoje você dita e agora não precisa mais nem digitar, né? Você pede, ele faz tudo sozinho. Então, eu vi toda essa evolução. Hoje, você vê um jogo de videogame e tal, as crianças veem aquele filme, que virou um filme, né? A qualidade da imagem é um filme. Impressionante. Assim, elas não conseguem imaginar o quanto foi difícil chegar naquele ponto, né? Eu lembro lá do começo. Mas eu nunca me assustei com a tecnologia, nunca. Com o celular, eu vi o celular aparecendo e tal, tive um Motorola tijolão e tal. Eu vi toda essa evolução da tecnologia, mas eu nunca me assustei como me assustei agora com a tecnologia da inteligência artificial. Porque hoje, se você pegar um texto escrito pela inteligência artificial, é impossível você dizer se aquilo foi escrito por um ser humano ou pela inteligência artificial. O meu medo é chegar a um tempo que você vai saber diferenciar, porque está bem escrita da inteligência artificial. Esse é o meu medo. Era o Que a gente contrário, vai geralmente. perder, Né? porque a gente vai perder a capacidade de escrever. Porque eles estão escrevendo tudo. Né? Eu já fiz
uma pesquisa, né? Entrei lá e tal, falei, escreva um texto em primeira pessoa para falar de um distúrbio psicológico e tal, de um mecanismo de defesa do ego. A pessoa sofre de negação no trabalho. Ele escreveu o texto em primeira pessoa, contando a história dele, com o sofrimento dele. É impossível você dizer que aquilo foi escrito por uma máquina. É assustador. Eu já fiz o mesmo teste, eu já escrevi um roteiro de um filme para testar, fiz legenda já de rede social para testar também. E hoje, né, a gente vive é que assim, a inteligência artificial ele te entrega aquele texto e a gente ainda altera para deixar um pouco a nossa cara. Isso aí. Chegar um momento que talvez nem precise disso, né? É isso. É isso. O doutor falou que trabalhou nos dois extremos, né? Hoje o senhor ficou muito tempo dedicado à terapia intensiva, né? Ali lidando com a vida e a morte, como o senhor mesmo ponta, relatou aqui agora, a última ponta. É a última E agora fronteira, né? Agora o senhor cruzou para outra ponta, para outra extremidade, que é a prevenção. Isso. A gente falou aqui, Evandro falou aqui, o senhor falou de distúrbio alimentar, de burnout, de outras compulsões. Os sintomas, doutor, quais sintomas a gente deve ficar atento ali no dia a dia, com a gente mesmo, com um amigo, com alguém próximo, para a gente poder ficar... Posso acrescentar a pergunta nele? Porque, Claro. por exemplo, prevenção, eu acho que sobre esse assunto é muito interessante porque eu fico pensando como que eu vou me prevenir de algo que talvez eu nem saiba que vai existe, sofrer ou que existe. Então, acho que a questão principal, e essa é uma fronteira que a saúde não conseguiu atravessar ainda, não conseguiu passar, não sabe como. E no SESC, esse ano a gente está discutindo muito isso, na gerência de saúde do SESC, a gente está discutindo muito a forma de comunicação. Como você falou, eu trabalhei no CTI, era ali a última fronteira. Os pacientes, eles viveram uma situação de quase morte. Então, eu tinha o que a gente chamava uma mudança de estilo de vida ali em mais ou menos 50% dos meus pacientes. Tiveram uma vida completamente desregrada e tal, vivenciaram a morte. Metade daqueles pacientes, não, agora eu vou mudar de vida, mudar tem que de mudar. vida, vou fazer atividade física, vou comer melhor, aquela coisa toda. Vou trabalhar menos, essa coisa toda. E veja bem, metade dos que quase morreram continuaram com os mesmos hábitos que o levaram àquilo, tá? Então, mas mesmo assim é considerado essa parte é fácil. Você mudar a vida de uma pessoa que viu a vida se esvaindo. O difícil é você dizer para uma pessoa que não sente nada que ela precisa se cuidar. Porque a pessoa sempre fala, não, mas eu não sinto nada. A pessoa precisa entender que quando ela começa a sentir, ela já está do meio para o fim. Isso é o importante. Tá? E são essas pessoas que não sentem nada que nós precisamos tocar. A gente precisa tocar o coração dessas pessoas porque elas precisam mudar. Ela não precisa, ela não pode, ela não deve esperar sentir alguma coisa para começar. Né? Então, a gente falar de prevenção e, por exemplo, falar de prevenção de saúde mental, a gente tem que falar com todo mundo. Todo mundo tem que se prevenir de saúde mental. Se tem algum sintoma, se não tem algum sintoma, se tem um sintoma e não sabe do que é, porque os hábitos de melhoria mentais são os mesmos para todo mundo. Então, se a gente seguir alguns... E são hábitos... Por exemplo, você falou que você queria gravar uma música e tal, você ficava ali prestando atenção no rádio. Você estava ali atento ao rádio. Isso hoje a gente chama de mindfulness. Você está presente naquele momento. Você está fazendo alguma coisa, você está ali com a tua mente, com a tua atenção, ligado naquilo. O resto do mundo não existe. Você estava ali. Focado ali, focado naquilo. Eu lembro, cara, você falou isso, eu lembrei de quando eu consegui gravar o Teatro dos Vampiros, música da Legião Urbana, antes de lançar o disco. Eu ficava ali, eu sabia de reportagem. Eu sabia que tinha sido lançada a música, mas eu não tinha escutado. Aí quando eu escutei os primeiros acordes, sempre fui fãzaço da Legião Urbana, escutei os primeiros acordes, essa. Inconfundíveis acordes, inclusive, doutor. Dado Vila Lobos ali, né? Aí eu botei para gravar. Então, assim, essa é uma coisa, é o mindfulness. Que todo mundo tem que fazer. Tô mergulhado naquela coisa ali, focado.
Cara, que seja 10 minutos da tua vida. E você pode fazer mindfulness com qualquer coisa. E isso funciona como prevenção? Isso é prevenção. Isso é Legal. prevenção de distúrbios mentais. Então, e você pode fazer, pode ser escutando música, mas é escutar música. Aham. É aquilo, não sei se vocês chegaram a fazer isso, a gente comprava um disco, né, saía Eu e peguei tal. a época de disco. Pronto. Falando do Teatro dos Vampiros, eu comprei o disco 5 da Legião Urbana. Peguei e tal, eu só conhecia uma música, que era o Teatro dos Vampiros, que estava tocando no rádio. Então, ia lá, botava o fone de ouvido e começava a escutar o disco. 50 minutos inteiro. O senhor apreciava a coisa. Estava lendo, abria o encarte, lia a letra, eu acompanhava, eu estava vivenciando aquilo, eu estava mergulhado naquilo. E ali tem um monte de coisa. Primeiro é isso, é o mindfulness, eu estou focado numa coisa. Lembra da história do pensamento linear que eu falava? Sim. Do reconhecimento de padrões? Você ali reconhecia, poxa, essas músicas todas têm uma sonorização Familiar. e tal, isso é meio medieval, É. que combina com a capa do disco. Poxa, tá muito diferente do disco anterior. Pô, ele tá mais para baixo. No disco anterior, As Quatro Estações, ele tava falando de amor, ele tava para cima. Agora tá acontecendo alguma coisa com ele. Então, assim, o reconhecimento Já de padrões, percebeu ali, né? essa percepção, né? E a gente fazia isso não era um treinamento. Hoje você pode fazer isso. Aí você paga um curso presencial, vai pagar lá 3, 4, 5 mil reais em 2 dias para o cara te ensinar a fazer isso. A gente fazia isso Sem por diversão. perceber. Por diversão. A gente fazia isso por diversão. Tá? Então, mindfulness é uma dessas coisas. Uma outra coisa que existe é o que a gente chama de bunker mental. O que é bunker mental? É você ter um refúgio para a sua cabeça. Ela em alguns momentos, ela até entrelaça com o mindfulness, tá? Mas o mindfulness você pode fazer com qualquer coisa. Por exemplo, você está tomando banho. Você está tomando banho, você está... Não, peraí. O que é? A água está nessa temperatura, ela está batendo na minha cabeça, você está completamente ligado naquilo. Quando a gente está falando de bunker mental, é algo que te conforta. Realmente te conforta. Pode ser, por exemplo, sair com seus amigos. O círculo de amizade. Você ter ali aquilo, poxa, toda semana tem aquele meu círculo de amizades e que a gente vai falar de... Cara, vai falar do Goku. Vai falar do Flamengo. Uhum. Vai falar, poxa, do que você quiser. Uhum. Né? Você pode, por exemplo, ter um hobby. Algo que você ame fazer. Eu desenho, por exemplo. Quando eu estou desenhando, no mundo... as 4 mulheres da minha casa podem fazer o barulho que quiserem, vão botar a casa... Cara, não mexe comigo. Eu estou ali fazendo algo que eu gosto muito, que me dá prazer. E o legal do hobby é que você pode compartilhar esse hobby com outras pessoas. Com certeza. Né? E aí você tem uma rede de pessoas, uma rede de amizades que também te dá suporte. Isso também é uma forma de a gente prevenir doença mental. É você ter uma rede de pessoas, você não está sozinho. Nós não somos sozinhos, nunca fomos sozinhos. Né? Você sabe que o homem de Neandertal e o Homo sapiens, eles conviveram no mesmo período. Né? O homem de Neandertal, para os mais novos, tem aquele desenho... não vou lembrar o nome do desenho, de uma família que tem de Neandertais e o pai sempre fica falando assim, não, o novo é ruim. Eles moravam sempre dentro da caverna e tal. Os Scroods. Isso, muito bom Scroods. filme, inclusive. Não, O filme, perfeito. Scroods, isso aí. Então eles são Neandertais. E aí eles encontram aquele cara que é Homo sapiens. Você sabe que os Neandertais acabaram porque os núcleos deles eram muito pequenos. Eram grupos de 5, 10, no máximo 15 pessoas. E espaço muito grande, eles nem tinham conexão uma com a outra. E aí foi acabando, foi se misturando com Homo sapiens. Né? Hoje em dia todo mundo tem no DNA ali pelo menos 5% de Neandertal. Né? Todos os ruivos têm, né? Os ruivos são descendentes diretos do Neandertal. Mas eles acabaram, eles desapareceram exatamente porque a rede de troca e de apoio era muito pequena.
Então, todo mundo precisa. Ninguém fala, já escutei muito assim, eu nasci sozinho, vou morrer sozinho. Não, você só sobrevive se você não estiver sozinho. E você cultivar isso é muito importante. Você vê como as coisas todas acabam se interligando, né? E você, obviamente, você desfocar um pouco desses estímulos todos, dessas telas azuis todas que a gente tem na nossa frente, né? Televisão, celular. O Dr. Marcos falou, me identifiquei agora na hora. Se realmente como isso funciona mesmo, como essa prevenção desse bunker mental Porque que cada um aí tem o você seu. dorme melhor, entendeu? Essas coisas todas. De novo, aí é um ciclo virtuoso, né? Mais vicioso, né? Você fazer atividade física. Você fazer atividade física é uma forma de prevenir doença mental. Porque quando você está fazendo atividade física, você produz uma substância chamada endorfina, né? Endorfina. É como se fosse uma morfina endógena, né? Ela traz uma sensação de prazer e de alívio de dor. Então, quando a gente, por exemplo, está falando de depressão, tratamento é a gente aumentar o nível de algumas substâncias que trazem a mesma sensação que a endorfina traz para a gente. Então, você fazer atividade física, ela está te prevenindo. Está te prevenindo ansiedade, está te prevenindo depressão, está te prevenindo burnout, compulsão. Então, a prevenção é fundamental e todo mundo tem que fazer, independente do sintoma que tenha. Tá? Ele vai funcionar tanto como tratamento como prevenção. Então, todo mundo tem que fazer. Muito bom. Fala aí, Ivan. É que, na verdade, eu queria falar sobre diagnóstico, assim. Como que se diagnostica isso? De forma só clínica, imagino, Sim, né? Não existe nenhum exame, nem exame químico, nem exame de imagem que dê diagnóstico de nenhuma doença mental, tá? Então, todos os diagnósticos são clínicos, são observacionais, né? A gente conversou um pouco antes, mas a gente conversou um pouco 2 dias atrás, né? E aí você me confirmou. Você devia falar isso no microfone. Eu não tenho problema nenhum, não. Tá, Falo mesmo. Então fala aí o que você falou pra mim, que falei... você tava se auto... Vai, fala aí. Não, quem auto se medicou... Não, você não se automedicou, mas você tava se autodiagnosticando. Não fui eu também que falei isso, não. Eu admiti que eu tenho um transtorno de ansiedade, que fui diagnosticado, e que eu mesmo relutei contra isso por muito tempo, porque devido à minha realidade, eu sempre... Não, eu vou resolver, eu tenho que fazer, e sempre consegui isso. Chegou a pandemia, na pandemia fiquei ocioso por uns 6 meses, 7 meses, e aquilo me fez muito mal, e aí eu comecei a passar mal por aquilo ali, né? Eu mesmo tinha um certo preconceito sobre o diagnóstico que o doutor me passou. Eu não aceitava, falava, não, isso não é possível, não está acontecendo comigo. Eu sempre fui o cara que resolve tudo, a ficar pensando muito no futuro, ficar preocupado muito com as coisas, meu coração acelerar sozinho. Então, eu me relaciono com o transtorno de ansiedade. Mas uma outra pessoa que estava na reunião falou que realmente ela se autodiagnostica. Não foi eu que falei sobre autodiagnosticar, não. Estava falando sobre TDAH, né? Exatamente, não foi eu não. E aí, assim, a gente fala com preconceito, e eu estava comentando com vocês, e vou repetir assim, meu pai era psiquiatra, né? Então, eu formei em 98, por volta de 1996 e tal, estava no 4º ano. Aí meu pai perguntou, e aí, meu filho, o que você vai fazer de especialidade, né? O que você vai seguir aí dentro da medicina? E pai, estou na dúvida e tal. Tem 3 coisas que eu gosto muito. Pneumologia, cardiologia e psiquiatria. Ele virou e falou assim, meu filho, nunca me meti na sua vida, você decidiu fazer medicina, não falei nada. Você começou a dar plantão em CTI no 2º ano, eu achava um absurdo, mas a sua turma já fazia, eu resolvi, né, não falei nada, você fez e tudo. Mas psiquiatria você não vai fazer. Mas por quê, pai? Pô, eu gosto e eu me dou bom, eu faço bem e tal, me identifico muito com isso. Eu falo, meu filho, nem os próprios colegas médicos respeitam a especialidade.
ainda mais os pacientes, né? Então, claro, isso a gente está falando de 25 anos atrás, né? As coisas melhoraram um pouco, mas o preconceito ainda é grande. As pessoas até aceitam procurar um psicólogo, mas quando falam em procurar um psiquiatra, já fala que não, que psiquiatra é coisa de maluco. É verdade. Psiquiatra é coisa de maluco, o psiquiatra vai me passar remédio, eu não posso tomar remédio psiquiátrico. Remédio psiquiátrico. E eu costumo falar o seguinte, cara, isso é uma percepção sua. Você sabe o que são remédios psicotrópicos, remédios que têm princípios que atuam no sistema nervoso central? A grande maioria ou são substâncias que o nosso organismo já produz, ou são medicamentos que inibem a degradação de substâncias que o nosso organismo produz. Os antidepressivos, a grande maioria das classes são assim. Então, a gente tem, por exemplo, serotonina, que é uma substância que nos dá a sensação de prazer, nos dá o foco, a atenção. E como toda substância do nosso organismo, nós temos uma enzima, e a função da enzima é quebrar aquela substância para que ela seja metabolizada pelo fígado, pelo rim e tal, e aí passe a ser, aquelas partes vão ser transformadas numa outra coisa, tá? E aí a gente, quando usa as medicações, a maioria dos antidepressivos, eles são uma substância que inibe essa enzima. Então, aquela substância, a serotonina é um exemplo deles, ou a noradrenalina e tal, elas vão ficar mais tempo no nosso organismo. Então, assim, a gente não está tomando uma substância estimulante. Não. A substância estimulante quem produziu foi o teu organismo. Você só está usando o remédio para que ela passe mais tempo ali dentro. Tá? Perfeito. Isso é uma reposição. E assim, eu não vejo nenhum homem que faz o exame e diz que está com a testosterona baixa. Eu vou fazer reposição de testosterona. Para isso não tem preconceito. Uhum. As mulheres fazerem reposição hormonal. Fazem normalmente, não existe preconceito. Por que existe preconceito com a reposição de uma substância que o teu organismo está em falta? E aí, acho que vale muito destacar a informação que é primordial, assim. E ainda bem que a gente está com esse podcast aqui falando sobre esse assunto para realmente quebrar, quem sabe, alguns paradigmas, porque a mim a informação chegou de forma tardia, infelizmente, culpa minha. Mas quando chegou, eu consegui quebrar essa barreira, né? Mas as informações que sempre chegaram até mim, doutor, era assim, você vai ficar sonolento o dia inteiro, você vai ficar dependente do remédio, é remédio para maluco. Basicamente, da minha adolescência até minha vida adulta foi isso que eu escutei. Assim. Então, assim, essa informação... Assusta, né? Assusta. Essa informação vai... é importantíssima. Sim. E assim, uma coisa que a gente precisa entender é que quando você vai num profissional, e procurar um profissional é fundamental. Tá? Você, de novo, procurar ajuda. O primeiro passo de você resolver qualquer problema, o primeiro é você reconhecer que você tem um problema. Antes disso, nada funciona. Tá? Fulano fuma e tal, meu pai fuma, ele tem que parar de fumar. Cara, enquanto ele não reconhecer que para ele é um problema fumar, pode todo mundo ficar falando no ouvido dele que isso não vai resolver. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Né? Então, reconhecer que tem um problema é o primeiro. E o segundo é procurar ajuda. E procurar ajuda de um profissional é fundamental. Tá? Exatamente porque quando a gente desconhece, né, sobre algum assunto, sobre alguma coisa, a gente começa aí vem a questão da ansiedade, da preocupação, você começa a imaginar várias coisas. E na maior parte das vezes, a nossa cabeça funciona em imaginar o pior. A gente sempre vai imaginar o pior. Então, procurar um profissional e receber a informação real, muitas vezes fala assim, eu achei que fosse pior do que isso. Não, é assim desse jeito. Você vai fazer o tratamento consiste disso. E muitas vezes eles são medicamentos que eles vão te ajudar a sair de um problema. Eles não são a solução.
em muitos, se a gente for falar de depressão, a gente for falar de ansiedade, né? Os remédios, eles não são a solução, eles são uma forma de te facilitar a tua vida para você sair disso. E aí você vem nas tuas mudanças de vida. Né? É aquilo que a gente também estava comentando, que eu fiz na minha vida. Eu saí de um centro de terapia intensiva, meu telefone ligado, 3 horas da manhã tocando e tal, atendendo, conversando, falando, saindo de casa, não tinha hora para ir e tal. Não dá mais, não tenho mais idade para isso, já fiz isso durante 21 anos, a minha parte já foi cumprida. E aí eu vim trabalhar com gestão e trabalhar com prevenção e a gente falar sobre educação e saúde fez toda a diferença na minha vida. Então, não cheguei a tomar nenhuma medicação, mas se aquele ritmo seguisse, provavelmente isso aconteceria. Fatalmente aconteceria. Provavelmente isso aconteceria. Tá? E aí, aí eu tomaria a medicação. Mas ela não iria resolver o meu problema. O que ia resolver o meu problema? Fazer o que eu fiz. Mudar a minha vida. E você pode mudar a sua vida a qualquer momento. E, de novo, eu me coloco como exemplo. Eu fiz isso aos 46 anos de idade. E não era eu sozinho. Porque às vezes fala, não, mas eu tenho 3 filhos, cara. São 4 mulheres dentro da minha casa. Entendeu? Que dependem disso. É difícil, não é? Claro que é difícil, não é nada fácil você tomar uma decisão dessa. Mas você tem que pesar o pró e o contra. Também, se eu morrer, elas vão ficar desamparadas. Verdade. Elas vão ficar desamparadas. Então, a gente tem que fazer essas avaliações e saber que, assim, você vai fazer, isso não é a solução. Isso também não é a solução. Isso não é mágica. Vai te ajudar, vai melhorar a tua situação agora, mas você tem que olhar para dentro e tentar descobrir o que levou você a isso e como você vai fazer essa modificação. O Evandro falou sobre informação aqui, essa importância da informação, da formação também, né? Hoje, né? Acho que muitas coisas, não só a questão de saúde, mas questão de preconceito no mundo inteiro, né, doutor Evandro? A gente não tinha formação ou informação correta para lidar com aquela situação. O senhor falou uma coisa no início aqui da nossa conversa sobre a comunicação na saúde, a importância disso. E antes de antes do podcast a gente começou a gravar, a gente estava falando justamente sobre essa questão da realidade ficção. A gente entrou no assunto aqui com o doutor, se ele consumia a seriados, filmes que falam de vida médica. E essa importância, né, doutor, de fato, dessa comunicação. Sim. O senhor estava falando aqui também da relação que o senhor tinha com o paciente do senhor no CTI, que não se tratava só do paciente. Tinha todo um entorno familiar ali, de amigos, né? Então você tinha que ter o cuidado com o paciente, mas também pensando no familiar ali. Essa é a importância, doutor, na comunicação na saúde. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Bom, comunicação já é fundamental, né? Então, eu acho que a gente dá muito pouco valor à comunicação. E aí a gente, dentro de casa, né? Talvez a gente falha muitas vezes por não passar o que a gente pensa exatamente da forma que a gente pensa, as sensações que a gente tem, né? Isso é uma coisa. E na saúde, talvez esse problema seja mais grave, primeiro porque é algo muito específico, né? Então, assim, qualquer pessoa da área de saúde, ela estuda muito aquilo, é um mundo à parte, né? Não é o cotidiano da grande maioria das pessoas. As pessoas desconhecem completamente aquilo. Mas todo mundo vive isso. Todo mundo pode ficar doente. Todo mundo tem um parente que está doente, que sente alguma coisa. Então, apesar de ser completamente desconhecido, faz parte da vida de todo mundo. E, infelizmente, na área de saúde, nós temos uma formação muito técnica para tratar a doença. Então, você sabe tratar a doença, você sabe identificar, fazer o diagnóstico, você sabe fazer um plano de tratamento, acompanhar esse tratamento. Mas a gente em nenhum momento aprende a comunicar o que a gente está fazendo. Nenhum momento. A gente não tem esse tipo de treinamento. Como você vai falar? Então, é muito fundamental, por exemplo, você chegar no CTI, e aí você está chegando, você está trazendo a sua mãe, né? E tal, tá lá, tá entregue. Ok, já recebi, o que ela tem, o que ela toma de remédio, é isso? Entrou. Mas e aí? O que será que ela tem? Eu não sei. Eu estou recebendo agora, eu não sei.
Mas é minha obrigação dizer, olha só, o caso dela é esse. Ela está apresentando isso. Pode ser doença A, pode ser doença B, pode ser doença C. O que é que eu vou fazer de hoje para amanhã? De hoje para amanhã eu vou fazer tal exame, e aí amanhã, tendo essas respostas, a gente conversa novamente e a gente vê. Então é você ter um plano de comunicação. Isso é técnica. Né? O que não falta é você entrar em qualquer livraria, né? Hoje as livrarias são difíceis. Mas se você entrar lá no, né, no Kindle, na Amazon e tal, você vai encontrar milhares de livros que falam sobre comunicação e você tem técnicas de comunicação. Comunicação não violenta, como encantar pessoas, tudo isso é comunicação. Né? Então existem técnicas e, como toda técnica, você adapta aquilo a você, ao que melhor a você, você pratica e começa a fazer aquilo bem. Então, isso, primeiro, ela melhora a relação do profissional com o paciente ou com o familiar e ele passa a ter confiança. E aí, cara, isso diminui o nível de estresse. Com certeza. Diminui a ansiedade. Não diminui a preocupação, tá? Teu familiar. Tá no hospital você ainda. mesmo tá no hospital, você continua doente. Mas você se sente um pouco melhor, Com entendeu? certeza. E a gente sabe, até por causa, né, pela produção de todas essas substâncias, que além de darem essa sensação de conforto, de aliviar a dor, muitas delas também são anti-inflamatórias, então você tem, né, uma doença e aí você acaba causando uma inflamação, Covid, por exemplo. O Covid era uma doença, uma infecção causada por um vírus, mas ela matava porque ela causava uma inflamação desenfreada, principalmente pulmonar, que muitas vezes era catastrófica. Então, quando você tem uma sensação de bem-estar, uma sensação de acolhimento, essas substâncias também são anti-inflamatórias. Então, comunicação de novo, é para você fazer o outro se sentir confortável. Quando o outro se sente confortável, ele diminui todas aquelas substâncias que estão ligadas ao estresse, que causam taquicardia, causam hipertensão, causam níveis inflamatórios aumentados. Então, trazer conforto para o outro é estar prevenindo a piora ou o aparecimento de alguma doença no outro. Doutor, o senhor está no SESC desde 2021 ou 2020 mesmo? Você saiu da terapia intensiva? Estou no SESC desde 2022. 2022. Eu passei a pandemia ainda no CTI, todas as ondas da pandemia, e no começo de 2022 eu falei, eu acho que já é o suficiente e tal. E aí liguei para minha mãe, olha mãe, você vai deixar de ser médico? Eu falei, não, mas vou ser um médico diferente e tal. Porque o SESC, ele tem algumas frentes de trabalho, tem alguns projetos que atuam na prevenção da saúde mental. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que o SESC faz nessa área da mente, assim. Já há algum tempo, a saúde do SESC ela é dividida em algumas atividades, né? Então a gente tem a odontologia, que já é amplamente conhecida, nós temos 80 cadeiras odontológicas em unidades fixas e unidades móveis que atendem a população em geral. Nós temos serviço de nutrição com restaurantes, com lanchonetes. Temos o cuidado terapêutico, onde a gente, até o ano passado, tinha 2 unidades móveis que faziam exames de Papa Nicolau, prevenção ao câncer das mulheres, né? Sim, perfeito. Papa Nicolau e mamografia, e rodavam pelo estado. E aí, desde o ano passado, a gente está trazendo isso para as nossas unidades fixas também. Tá? Compramos mamógrafos, instalamos mamógrafos, fazendo Papa Nicolau. E a gente, poxa, o que mais a gente pode fazer, né? E aí a gente acrescentou atendimentos de nutrição e de psicologia nessas unidades. Tá? Se alimentar bem, assim como fazer atividade física, também é uma forma de prevenir distúrbios mentais, né? E a psicologia, claro, principalmente depois da pandemia, a gente vê como aumentaram muito, segundo o estudo da OMS, aumentou em pelo menos 20% a quantidade de depressão e ansiedade no mundo. Então a gente está trazendo esse serviço, tá, para dentro das nossas unidades. Mas, além disso, nós temos uma outra atividade que é educação em saúde.
A educação em saúde, ela trabalha em várias frentes, né? Ela ajuda a saúde bucal, porque assim, o papel da saúde bucal, da odontologia no SESC, não é só ir lá, tratar uma cara e tapar o buraco, não. Vamos ensinar como é que escova os dentes, qual o melhor alimento, como você pode prevenir uma doença. Esse é o papel, e a educação em saúde ajuda a odontologia nisso. A mulher vai fazer uma mamografia, mas aí tem um educador em saúde falando, olha, você está fazendo aqui a sua prevenção, está corretíssimo, mas você quer continuar prevenindo? Faz uma atividade física, uma melhor alimentação, existem alguns alimentos que são melhores, são piores, você tem que fazer um acompanhamento disso. Você tem educação em saúde fazendo isso. E na área de saúde mental, já há alguns anos, a gente trabalha fazendo, por exemplo, rodas de conversa. E é aquela história do apoio, né? De você estar ligado sempre a uma comunidade. Tá? Então faz rodas de conversa. Eu uma vez visitei a unidade de campus e estava tendo uma roda de conversa. Cara, tinham acho que uns 35 idosos naquela roda de conversa. 34 mulheres e um homem. Só tinha um homem no meio da roda de conversa. E assim, as histórias todas que eles estavam contando e assim, que passaram da pandemia e a diferença que aquilo fez para eles, né? Então a gente faz isso. Nós temos espaços, são chamados espaços de descompressão, espaços Zen. Então, dentro das unidades, você vai lá e tem, por exemplo, uma massoterapia, é aquela história do mindfulness. Você está lá deitado, usando aquele tempo para... Aquele é o tempo seu. Esquece o resto do mundo, aquele é um tempo seu. Então você está tendo aquela sensação de conforto e melhorando a sua saúde física e saúde mental. Então isso a gente já faz há alguns anos dentro, só é procurar qualquer unidade SESC. A gente leva isso também para dentro das empresas, tá? É uma função do SESC, estar dentro das empresas e devolver tudo aquilo que o sistema de comércio e serviço dá para a gente devolve para eles, né, dentro das empresas, com esse serviço de descompressão. E assim, a gente está trabalhando e fortalecendo e crescendo cada vez mais essas atividades de prevenção, que é o diferencial. Ninguém faz prevenção como o SESC faz. Que legal, que incrível. E assim, a gente, então, caminha para o final aqui. Eu queria muito agradecer em nome do SESC a presença do doutor Marcos Bezerra, obrigado. Que papo gostoso. Valeu. Queria fazer. Se eu topava um último desafio aqui. Twitter, 144 caracteres. Sim. Vai olhar para a câmera e falar para quem está assistindo sobre saúde mental. A importância de se cuidar e o que é assim. Será que é possível? 144 caracteres? Curtinho? Difícil, né? Mas tá bom. Ih, aqui tem câmera 1, Essa câmera 2, aqui, câmera ó, 3. a câmera 3. Saúde mental. Sem a saúde mental, o teu corpo não funciona. Se você não levar em consideração a importância que você tem para o resto do mundo, ninguém mais consegue fazer isso. Então, quem tem que cuidar é você. Olha um pouco, olha para dentro de você e vê. Será que eu estou feliz? Será que isso é suficiente? Como será que eu estarei daqui a 5 anos se eu continuar mantendo esse meu ritmo? Eu vou estar melhor ou vou estar pior? A gente precisa ser feliz, né? É isso. O papo tá dado, meu amigo, doutor Marcos Bezerra, com a gente aqui. Obrigado, doutor Marcos. Vamos se despedir na geral, então? Pode ser? Se despedir. Aliás, fala, né, Evandro, se foi útil esse papo, se você se identificou, se esse vídeo, esse papo aqui que a gente teve com o doutor Marcos pode ajudar você, algum colega, algum familiar, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Certeza que a gente vai ficar muito feliz e o SESC também. Valeu, gente. É isso. Valeu. Um abraço, Obrigado, até a próxima. Valeu.